Fala galera, sejam bem-vindos ao Varanda Nerd. Mais um vídeo aí, pelo que vocês viram na thumb. Hoje é sobre a coleção de capa preta da Salvat. É a minha coleção favorita. Foi muito difícil fazer até aquela foto, tive que descer tudo lá para a cozinha, deixar tudo retinho. Também ela é pesada e o meu quarto de coleção ele fica no segundo andar. Mas deu tudo certo. E eu quero comentar o seguinte: essa coleção da capa preta, ela começou a sair, a primeira tiragem dela, em 2013. Eu comprei, era do Homem-Aranha, depois veio a dos X-Men. Começou num preço de R$ 9,90, lógico, e aí depois subiu para R$19,90, até que foi chegando a 32, tudo, e o último preço dela chegou a R$ 47,90. Na época, eu e muitas pessoas achamos muito caro. Hoje chega a ser piada, né? Dizer que um produto dessa qualidade na banca você vai encontrar por R$32, que foi o grande tempo dela. Mas eu comprei alguns números e eu não consegui, por motivos financeiros, continuar a coleção. Então, lá para 2016, 2017, a Salvat, se eu não me engano, ela parou de produzir, ela abandonou a coleção por motivos de logística, motivos de entrega no Brasil inteiro. E foi uma grande pena, porque a Salvat recebeu muitas críticas quando lançou essa coleção. Muitas pessoas disseram que era só para lombada, que era apelidos de lombadeiro na época nos grupos, nos fóruns. E para mim é uma grande besteira, porque como colecionador é muito bom você ter uma coisa de qualidade dessa. Quando você vai colecionar, você precisa escolher o que você vai focar e o que você vai colecionar, porque são muitas opções, são muitas empresas tentando atrair esse público de colecionismo, né, no mercado, e muitas vezes a gente fica meio perdido do que quer colecionar. Só que quando eu peguei a primeira do Homem-Aranha, eu falei, essa coleção eu quero ter. Por causa da qualidade do material, por causa do papel, porque eu vi que ela iria durar por muitos e muitos anos. Então os gibizinhos eu acho que é uma escolha é uma comparação muito esdrúxula que eu vou fazer agora, mas você ter os gibizinhos da época da Abril, os formatinhos, né? E foi por onde eu comecei a colecionar. Aí você chega e recebe um material como esse, então você tem muita diferença de produto e tudo mais. Eu tenho alguns exemplos aqui na minha mão. Então essa daqui é uma que eu já mostrei outras vezes. Eu vou mostrar o Doutor Estranho, uma realidade à parte. Aí você tem aqui, ó, a arte principal da época, quem participou. Você tem uma nota do editor explicando. Olha que legal. E todas as artes refeitas não, né? Remasterizadas, talvez, é para ser isso, para digitalmente, né? Corrigidas digitalmente, para ficar uma coisa bonita. Então, eu sou muito fã dessa coleção. É a coleção que eu mais vendi dinheiro. Eu ainda acredito que faltam 6 itens para finalizar. De tempos em tempos, o que eu faço? Eu pego, em vez de eu sair comprando jogos de PS3, PS4, que é os vídeos aí que vocês viram no canal, eu cuido da minha coleção de HQs. E aí eu vou, pesquiso. Agora já está naquele ponto que eu estou pagando mais de 20, 30 reais. Então essa daqui eu paguei 170, é a mais cara que eu paguei nela. E eu vejo no grupo do Facebook direto. Mas tem outras que eu paguei, que eu quero até mostrar assim... aqui o que dá pra falar, vamos falar agora de qualidade desse quadrinho. É só lombada? Porque é uma pergunta e um comentário que tinha dela. É lombadeiro, vai lá lombadeiro, faz essa coleção. Tem muita gente que não tinha condição de adquirir essa coleção no passado e falava assim, é coisa de lombadeiro. Minha opinião, não é só lombadeiro. Tem muita coisa de qualidade. Tem muitos clássicos a preços acessíveis que você vai pagar muito mais caro fora dessa coleção. Talvez não agora, mas na época que ela estava sendo lançada. E é de médio para ótimo.
eu não vi nenhuma porcaria mesmo, não vi nenhum assim que eu peguei pra ler que falei, puxa, isso aqui foi arrastado. Pra ser sincero, assim, é boa, mas foi um pouco arrastado, foi a do Eternos. Mas o filme é arrastado também, a primeira metade do filme é arrastado. Então não é porque o quadrinho é ruim, é porque, assim, Eternos não é os heróis de classe A e B da Marvel, né? Talvez pro cinema venha a ser, mas não é. Então assim, foi um pouco arrastado, foi um pouco difícil de entender o conceito e tal, mas foi que foi. Agora eu tô lendo a do Frank Castle, né, do Justiceiro. Bem-vindo de volta, Frank Castle. Baita quadrinho, tô adorando. E eu vou mostrar algumas aqui da clássica que eu reservei aqui para mostrar para vocês. Já mostrei do Doutor Estranho. Essa daqui, ó, Velho Logan. O Velho Logan eu cheguei a pegar ela achar por R$20 na época. Lá numa loja na estação Jabaquara. Tinha uma loja lá, de vez em quando eu até passava lá quando eu trabalhava na Vila Mariana, não é o caso agora em São Paulo. Mas esse aqui, ó, Velho Logan, é um clássico, muito bom, o filme foi bom, então vale a pena também. Essa daqui foi a que eu mais gostei, porque eu sou do mundo dos X-Men, né? Então, Vingadores vs X-Men é interessante, porque eu fui na CCXP em 2018 e pedi pro Romita Jr. Autografar. Então eu tenho ela inteira, eu me diverti muito, não tinha lido na época que saiu, eu fui ler comprando esses quadrinhos. Eu acho que ainda tem no site da Salvat. Arma X, eu não vou mostrar todos aqui, tá? Só reservei algumas pra mostrar quantos clássicos tem aqui, ó. Arma X, baita. Guerra Civil, fantástico. Quando eu li isso aqui eu me apaixonei, acho até melhor que o filme. Thor, o Último Viking, eu não dava nada pra essa história, sabe o que é nada? Nada. É fantástica, sim, super recomendo e encontra barato essa aqui. Essa aqui vocês encontram até hoje barato. Eu quero mostrar também a Última Caçada de Kraven, outro baita clássico do Homem-Aranha que tem nessa coleção. A Queda de Murdoch, nem preciso falar nada, é melhor que a série. Isso aqui é assim, essencial ter na coleção. Vou mostrar aqui o que eu tô lendo, ó, o Justiceiro, bem-vindo de volta. Tô gostando bastante. Assim, ela saiu da Marvel Max e assim, isso só alguns, tá? Tem outros aqui que eu poderia pegar aleatoriamente que vale muito a pena. A Morte da Fênix Negra e outros aí, tá? Não vou pegar de cabeça, são mais de 130, mas é uma coleção que, assim, nunca me arrependi de tê-la aqui. E o outro assunto que eu queria falar sobre ela é se vale a pena você começar a ir atrás hoje. Então eu acredito que ainda está no momento de vocês encontrarem muitos a um preço acessível. Aqui mesmo no Itu, nas bancas, vendem alguns números por R$30. É fácil de achar. No centro de São Paulo, se você mora lá, você encontra muitos desses a R$20, a 5%, se eu não me engano. Então você consegue, a grande maioria ainda, a um preço muito barato. Talvez não sei na qualidade, porque só é aquele fim de estoque da Salvat. Mas se você quer fazer uma coleção antiga que vale a pena ter na prateleira, que vale a pena ter pela lombada e pelo conteúdo, essa coleção ainda dá para correr atrás. Salvat tem vários ainda. Aí você vai chegar num ponto que esses aqui que eu mostrei já são um pouco mais caros, mas para a grande maioria você encontra. Então eu super recomendo. Como eu disse, né? Você vai escolher de várias opções que você tem que decidir em uma delas, e essa daí com certeza para mim é importante. Então eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que estejam gostando do canal. Caso estejam gostando, se inscreve aí,
comenta, dá a sua opinião aí do que você acha dessa coleção, da capa preta, se você tem. E é isso aí. Um abração e até a próxima.